Olá, pessoal, bem-vindos à segunda semana de roteiro de aprendizado da disciplina de Química Experimental. Essa semana, como vocês viram nas aulas da professora Natália, ela falou bastante sobre os equipamentos e utensílios de laboratório. São muito importantes a gente entender como se usa esses utensílios, o que pode, o que não pode fazer, porque, como vocês viram, em alguns momentos ela até comentou que a gente pode acabar até descalibrando esses utensílios, tá? Então é importante conhecer o funcionamento de cada um, qual que é a aplicação de cada um, para a gente poder entender e quando chegar num laboratório de química, a gente não fazer alguns equívocos, né, que pode acabar danificando aquele equipamento, tá certo? Então, essa semana, ela trouxe uma série de questões para a gente responder e, ao mesmo tempo, analisar o que analisar, né, o que esses equipamentos e tudo mais fazem, quais são as boas práticas em relação a eles, tá? Então, a primeira pergunta que ela trouxe foi para a gente responder se verdadeiro ou falso, tá? A maioria delas, em relação ao balão volumétrico, se ele é utilizado para medir volumes aproximados de líquidos, né? Então, a pergunta foi a seguinte: o balão volumétrico é utilizado para medir volumes aproximados de líquidos? Resposta: falso. Ele é utilizado na preparação de soluções medindo volumes exatos, tá? Então, se vocês forem lembrar da aula dela, ela mostrou um balão volumétrico. Inclusive, no capítulo do livro também tem algumas ilustrações que vocês podem pesquisar. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida ainda e querem ver algumas outras imagens para ficar mais claro, eu sugiro que vocês coloquem o nome dos utensílios no Google e entrem naquele Google Imagens, que vocês vão conseguir ter umas fotografias bem interessantes para poder entender melhor o que é um balão volumétrico, um funil e etc, certo? A segunda questão é verdadeiro ou falso também. O funil de separação é utilizado na separação de líquidos miscíveis? Falso. É utilizado na separação de líquidos immiscíveis, tá? Tem uma pequena diferença aí. Questão 3. Verdadeiro ou falso? A proveta é utilizada para medir volumes exatos de líquidos? Resposta: falso. Ela é utilizada para volumes aproximados de líquidos, tá? Então, se vocês forem lembrar da aula dessa semana, ela mostrou equipamentos que possuem uma precisão muito maior do que outros, tá? Isso é bastante interessante da gente observar também na hora que a gente for fazer as misturas químicas, porque essas misturas exigem quantidades exatas de mililitros e, enfim, litros, né, de quantidade de líquidos para a gente poder misturar e ter o resultado adequado, tá? Quarto, verdadeiro ou falso? O Elmeyer também pode ser utilizado na medida de volumes exatos de líquidos? Resposta: falso. Ele é utilizado, em geral, para agitação de reagentes e misturas, dissoluções, titulações, entre outros. Quinta questão: verdadeiro ou falso? A pipeta volumétrica é utilizada para medir volumes exatos de líquidos? Sim, verdadeiro. 6. Qual dessas vidrarias é a mais precisa na medida de volume? Então, a letra A: proveta de 10 ml, proveta de 50 ml, pipeta volumétrica de 5 ml, pipeta graduada de 10 ml. Então, como ela quer medir volume, como está na questão, a mais precisa é a pipeta volumétrica de 5 ml. Inclusive, essa pipeta ela até comentou na aula, né? Na aula gravada. 7. Constitui um recipiente adequado e preciso para o preparo e aferição de soluções analíticas. Então, qual recipiente desses é mais preciso, né? Para preparo e aferição de soluções analíticas. Então, tem o Elmeyer, proveta, balão volumétrico e a bureta. Se vocês forem só colocar o nome deles na internet ou até no livro, vocês vão ver
que são coisas bastante diferentes. E o ideal, o recipiente adequado, né, para isso é o balão volumétrico, tá certo? Letra C. 8. A bureta é uma vidraria que serve para, letra A, medir o volume de solução dispensado em uma titulação. B, armazenar solução por longo período de tempo. C, fazer interligação na montagem de aparatos. D, filtrar material particular. Então, a bureta é uma vidraria que serve para medir o volume de solução dispensado em uma titulação, letra A. 9. As vidrarias volumétricas limpas podem ser armazenadas, letra A, dentro de estufa de 80 graus para secagem. B, na geladeira a menos 4 graus. C, na pia para manter úmida. D, após secas, a temperatura ambiente colocar em armário. Então, as vidrarias volumétricas limpas podem ser armazenadas após secas, a temperatura ambiente colocar em armário. Por que ela enfatiza a temperatura ambiente? Porque uma das coisas que ela falou é que algumas vidrarias, em específico, essas volumétricas principalmente, elas não podem ser colocadas para secar em estufa, para secar mais rápido, tá? Porque elas podem descalibrar. Então, é importante a gente ter esse cuidado na hora de manusear, limpar e tudo mais, tá? 10. Assinale o nome e uso da seguinte vidraria. Então, a gente tem esse pote, parece, né? Não é esse o nome, mas nós vamos descobrir agora. Então, como que é o nome dessa vidraria? A, Kitasato, utilizado na filtração a vácuo. B, condensador, utilizado para condensar vapores originados em reações químicas. C, funil de Buchner, utilizado na filtração a vácuo. D, dessecador, utilizado na redução de umidade de um determinado composto. Nesse caso dessa vidraria, é a letra D, o dessecador, utilizado na redução da umidade de um determinado composto. Essa vidraria é bastante comum também em laboratórios de engenharia, tá? Algumas amostras precisam ficar 24 horas dentro de um dessecador desses, e às vezes a gente coloca no fundo algumas pedrinhas, né, para absorver essa umidade, tá? 11. Assinale o nome e uso da seguinte vidraria. Letra A, Kitasato, utilizado na filtração a vácuo. B, condensador utilizado para condensar vapores originados em reações químicas. C, funil de Buchner, utilizado na filtração a vácuo. D, dessecador, utilizado na redução de umidade de um determinado composto. Então, essa vidraria é o condensador, tá certo? Letra B. 12. Assinale o nome e o uso da seguinte vidraria. Não vou repetir todas as alternativas, são as mesmas das últimas duas questões, tá? Mas essa vidraria é um funil de Buchner, utilizado na filtração a vácuo, tá certo? Letra C. 13. Assinale o nome da vidraria seguinte. E esse aqui é o Kitasato, utilizado na filtração a vácuo, tá? E a última, 14, o almofariz e pistilo são utilizados para, letra A, filtração de soluções. Letra B, pulverização e trituração de materiais sólidos. C, titulação. D, aquecimento de soluções. Então, a resposta certa seria B, pulverização e trituração de materiais sólidos. Repetindo, para se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar os nomes na internet, no Google, né? E daí já aparece a imagem para tirar a dúvida, se vocês tiverem alguma, tá certo? Então, até semana que vem, pessoal. Espero que tenham gostado do roteiro dessa semana.